Autenticidade é algo que Deus ama. Amém, igreja? Irmãos, quem tem a Bíblia? Livro de Provérbios, capítulo 12, verso 4. Tá bom. Quem encontrou, diga glória a Deus. Provérbios 12, 4. Amém, igreja? Quem não encontrar, acompanha aqui, ó. Diz assim a palavra, ó. A mulher virtuosa é a coroa do seu negócio. É? A mulher virtuosa é a coroa da igreja. A coroa do carro que ela tem. A mulher virtuosa é a coroa de quê, igreja? Do seu marido. Pode fechar sua Bíblia, em nome de Jesus. Hoje, pela manhã, nós fizemos algo diferente. Eu chamei o pastor Paulo e fiz algumas perguntas a ele e ele respondeu para a igreja, porque nós estamos tratando sobre família. E o que nós estamos fazendo aqui nesse domingo, nesse primeiro dia dessa série, é preparando vocês para o que está por vir. O pastor que vai vir domingo que vem, ele vai preparar você para o próximo. Você está entendendo? Vai ser incrível. Hoje, nós falamos algo aqui sobre erros que nós cometemos como família, como cônjuge, como marido, esposa. E o primeiro deles que o pastor Paulo respondeu, a pergunta foi sobre não saber ouvir. E o pastor Paulo deixou claro aqui que muitas vezes a pessoa, a dificuldade dela no ouvir e a dificuldade no falar, elas são muitas vezes ligadas. O senhor trabalhou, né, pastor, com esse pessoal que tinha lá dificuldade, e ele descobriu que muitas vezes a pessoa não falava bem porque não ouvia bem. E nós fizemos duas perguntas: por que tem tanta dificuldade no falar e dificuldade no ouvir? E o pastor Paulo respondeu para a gente aqui que a dificuldade que as pessoas têm é muita falta de atenção. Ouve, mas ouve com o celular na mão, ouve de qualquer maneira. E eu não sei se você sabe disso, mas a maioria dos divórcios, eles acabam por falta de diálogo. Quase todo divórcio, quando ele chega a acabar, os dois já não estão se falando mais dentro de casa. Então, o que entra e expulsa a comunhão? A falta de diálogo. E também nós perguntamos sobre a dificuldade de falar, foi onde o pastor Paulo respondeu, que muitas pessoas que não falam, porque elas não ouvem. Então, quem não sabe ouvir, acaba não sabendo falar. E às vezes quer falar para o outro, ouve, um ensinou o outro a ouvir, porque não ouve, aí o outro cônjuge também não ouve, e fica os dois com dificuldade de ouvir e dificuldade de falar. Eu falei com a minha esposa, nós ouvimos, pastor, pessoas diariamente que a gente ouve com o ouvido, mas o seu cônjuge, você tem que entender que o que ele fala é do coração. Então você tem que ouvir com o ouvido, mas ouvir também com o coração o que ele te fala, porque vem do coração. Tem que aprender a ouvir com o coração. Amém? Se faltar compreensão, vai acabar. Não saber falar. A comunicação passa por um crivo de falar, ouvir e compreender. Para você falar bem, você tem que aprender a ouvir. Se você quer que o outro te ouve, você tem que aprender a falar bem com ele. Então ambos têm que aprender a ouvir, senão ninguém vai ter uma linguagem para saber falar. Amém, igreja? E o outro é sobre compreender as diferenças. E sobre compreender diferenças, o pastor Paulo, ele tinha me falado algo antes, que eu usei aqui, que ele falou o seguinte, que mulher, ela é emotiva, o homem é racional, mulher fala do que está sentindo, o homem fala do que está pensando, mulher tem uma visão detalhada, homem tem uma visão panorâmica, mulher fala para construir, resolver os problemas, o homem fala para se afirmar, ou melhor, a mulher fala para construir e manter relacionamento, o homem fala para se afirmar e resolver um problema. São diferenças que nós temos e precisamos aprender a compreender, entender tudo isso.
Mas eu tenho perguntas aqui que o pastor Paulo não sabe ainda. E eu gostaria de chamar aqui o pastor Paulo. São erros, irmãos, que nós cometemos no nosso relacionamento, erros de comunicação. E nós montamos essa série. E esse primeiro dia, nós deixamos claro que o pastor Paulo ia responder, porque ele vai trazer uma linguagem tanto técnica como você fala, pastor? Técnica e cognitiva, espiritual. Para que você compreenda que hoje, pastor, pela manhã eu falei algo. Eu falei assim, porque as pessoas, pastor Paulo, elas pensam, infelizmente, conecta comigo, por favor. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim, lá em casa tem um problema, eu vou orar. É ótimo orar, claro que é. É muito bom orar. Mas tem coisas, irmãos, que a gente precisa aprender essa linguagem que vai ser passado para você agora. Não só orar. Por exemplo, pastor, um dos maiores erros na comunicação, eu vou colocar aqui como quarto erro, é permitir que o silêncio vire uma muralha. Muitas vezes até uma muralha de Jericó dentro de casa. E o que o senhor pode falar para isso? O silêncio é uma condição que Deus, Ele interviu. Eu vou associar o silêncio às trevas, ok? Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente não sabe quantos milhões de séculos passaram entre esta declaração e a declaração de que a terra estava sem forma e vazia. Então, no princípio houve um casamento, no princípio nasceu uma família. E passou-se um tempo, aquela família estava deformada e vazia. Vazia de alegria, vazia de paz. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo ou da escuridão, ou das trevas. Porque trevas, escuridão, ignorância, falta de conhecimento estão tudo associado. E a Bíblia diz que aconteceu ali uma disrupção. Fala comigo, disrupção. Vai dar? Vai dar? Ai, que bom, Titi. Você é um príncipe. Te amo. Aconteceu ali uma disrupção. O que é disrupção? Disrupção, apóstolo, é o antônimo de interrupção. Porque nós temos um interruptor que ele interrompe a corrente. E quando interrompe, a luz apaga. Você pode dar um blackout na luz aqui, por favor, Titi? Isso é interrupção. Houve uma interrupção. E a primeira forma que Deus foi disruptivo foi através da fala, a quebra do silêncio. Existem famílias que estão em silêncio. E você só pode sair desse ambiente de trevas quebrando o silêncio. E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus, príncipe e princesa do Senhor. E quando Deus disse, ouve. Eu vou ter que seguir aqui porque o nosso tempo é curto. Mas hoje você tem o céu dentro da sua boca para ser disruptivo na sua casa. Santo é o nome do Senhor. Tem gente doente por causa do silêncio. Mas alguém vai chegar falando lá hoje, haja, raiar, e haverá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra o silêncio. Você pode ser disruptivo agora em nome de Jesus? Você pode dizer um aleluia, Jesus, filho de Davi. O diabo tenta interromper a fala porque ele quer trazer silêncio. Mas Deus quer que você abra a boca e quebra a escuridão do seu casamento. Quebre o silêncio em nome de Jesus. E a luz vai aparecer lá na sua casa, no seu casamento. Vai ter vida a partir do poder criador da fala em nome de Jesus. Se você tem um céu na sua boca como eu, diga haja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. O pastor estava reclamando que eu peguei ele de surpresa. Está baixo, viu? Eu vou usar esse que eu falo mais alto. Amém, igreja. Pastor, incrível o poder que a palavra tem. Ou seja, não permita o silêncio. Chame para conversar. De manhã nós falamos sobre ambientes da casa.
E cada cômodo da nossa casa tem um altar. Ouça isso com atenção. O quarto tem a cama como altar. Consagre aquele altar somente ao Senhor. Consagre aquele altar somente ao Senhor. Amém? A cozinha tem um altar que é o fogão. Ali provê alimento para a sua família. Uma pessoa pode ser amaldiçoada através de um alimento, mas alguém pode ser abençoado através de um alimento. A forma que você faz a comida para a sua casa pode unir corações ou separar corações. Então, quando você estiver cozinhando amanhã, consagre aquilo ao Senhor. Diga: quem comer vai ser abençoado em nome de Jesus. A sala da sua casa tem um altar que é o sofá. Você tem que receber pessoas, e quando eles se assentam naquele lugar, um filósofo disse esse dia: casa boa é a que tem uma mantinha no sofá, é a que tem um sofá desgastado, é a que tem um sofá com furo, com buraco, aquele lugar que a família reúne, que a família congrega junto. Porque hoje as casas têm sofás tão intactos. Isso é um sinal de que as pessoas estão ficando mais no quarto, crianças em quartos, e não estão mais na sala. Mas existe um altar fundamental para o silêncio ser quebrado. É o altar que você une quase tudo. Você une a intimidade do quarto, você une a provisão da cozinha, você une o social da sala, e você une a oportunidade de assentar na mesa, que simboliza comunhão, que é a copa. Pare de comer fora da mesa. Volte com a sua família para a mesa. Toma café na mesa, almoce na mesa, jante na mesa. Se você não tem uma mesa, pegue um banquinho assim, um caixote, e faça lá uma mesa na sua casa, porque a mesa cura. Jesus sempre propôs uma mesa, e existe uma mesa para a sua família. Amém? Os irmãos de Davi tinham um ressentimento com ele. Sim. O pai tinha um ressentimento com ele. Mas a palavra de Deus na boca do profeta é: bênção para essa casa não vem, não levanto ninguém aqui dentro enquanto o menor não assentar na mesa. E ninguém senta enquanto ele não assentar. Ninguém senta. Pastor, agora um assunto aqui que eu gostaria, porque é interessante isso aqui, porque eu venho de uma família muito problemática. E isso aqui na minha vida foi assim, a causa de muitas perdas. Eu perdi muito. Perdi muita coisa. Isso aqui é algo que eu estou confessando diante da igreja. Não tinha necessidade. Tem pessoas que têm medo de colocar suas pedras em cima do altar. Sim. Eu não tenho medo de apresentar o meu passado. Eu não moro mais lá, eu não estou mais lá. Amém. Meu passado foi um caos, mas eu vivo uma vida de bênção, de altar, para a glória do Senhor. Quinto erro: aceitar o grito morar debaixo do mesmo teto. Porque, pastor, o grito começa onde a inteligência acaba. Sim, sim. E o que acontece? Eu fui um homem muito tolo durante muitos anos da minha vida. Sim. Muito nervoso, muito brigão. Eu brigava no trânsito, na rua, em qualquer lugar. Teve fatos, muitas vezes, das pessoas puxar a arma para mim, e eu saí do carro e peitava: mata se quiser. Sabe aquele tipo de pessoa que não estava nem aí com nada? Eu era desse tipo. Eu fui um homem desse tipo. Mas eu conheci Jesus. E Jesus veio me aconselhando muitos anos, pastor. Mas os pastores, a igreja pode falar: espírito mau, demônio, sai em nome de Jesus. Agora falar Espírito Santo, entra em nome de Jesus, não tem como. Então mesmo na igreja, eu saía do culto e ia para casa. Se me fechasse no meio do trânsito, eu parava e queria dar uma biblada na cara do cara. Sempre gritando, sempre. Aí Deus pegou e me colocou numa jaula, pastor. E minha vida não ia para lugar nenhum. E Deus pegou e falou comigo assim: fera tem que viver presa. Aí eu ficava sem dinheiro, sem carro, sem emprego, sem nada. Não tinha, meu limite era só isso aqui, pastor. Eu não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Aí Deus pegou um dia, apareceu para mim, pegou e falou assim: muda seu comportamento, trata a sua esposa direito, e eu vou começar a te levantar. E eu vou fazer algo. Porque eu vivi muito tempo, pastor, uma vida que tudo que eu ia resolver era assim. O grito é o único local onde a comunicação não transforma, ela deforma. Então eu vivi muito tempo, pastor, resolvendo tudo no grito, levando tudo no grito.
E engraçado, pastor, que essa época, meus problemas, eles se repetiam constantemente, e eu ficava nervoso, falava com minha esposa, o que está acontecendo? Parece que sempre acontece a mesma coisa. Até que um dia eu estava, resolver um problema com a minha esposa, o cara me comprou um carro e não me pagou nem uma parcela, e eu falei, eu vou lá e vou tomar o carro, se ele falar alguma coisa, eu pego ele. Aí eu estava indo no meio do morro, o Espírito Santo falou comigo assim, é com essas armas que você vai vencer seu adversário? E eu parei o carro no meio do morro, e deixei o carro descer, e parei o carro e comecei a chorar, e falei assim, Deus, a partir de hoje, eu nunca mais vou ser essa pessoa. E dei uma volta, voltei, eu não recebi esse carro, não quero receber. Já encontrei esse moço e o pai dele um dia, eu encontrei com ele e minha esposa, ele veio dentro do mercado e falou, o pastor tem que ir lá para resolver com você. Eu falei com ele, está tudo resolvido. Você não me deve nada, pode ir em paz. E eu nem quero que você pense que eu estou com raiva do Senhor, porque o meu Deus, Ele é um Deus de restituição. Se eu ficar com essa dívida no meu coração, Ele não me restitui. Então, eu aceito que você não me deve nada. Pastor, o que o senhor tem para dizer para a igreja acerca de famílias que vivem morando debaixo do mesmo teto com o grito? Eu diria que você precisa ter um entendimento que gritar é diferente de clamar, ok? Gritar é diferente de clamar. Parece que é a mesma coisa. Jeremias capítulo 33, 3 diz, clamem. Aquilo é gritar mesmo. Falar alto. Aquilo é clamor, de grito. Muitas vezes Jesus foi chamado a atenção porque alguém gritou. Jesus, mestre, filho de Davi. Os leprosos tiveram que gritar porque eles não podiam se aproximar. Mas aquilo é um clamor. E quando você vai saber se é um clamor ou se é um grito? Existe uma palavra no original, no Novo Testamento, no hebraico, para as duas expressões, que é halal. Fala comigo, halal. Diga de novo, halal. Quero te ensinar isso. Existem muitas expressões para a mesma palavra em português no original hebraico. E quando falamos halal, estamos falando daquilo que dá origem à palavra aleluia, que é gritai ao Senhor, gritai a Deus. Isso é um tipo específico de louvor. Durante uma reunião, quando você dá um brado de vitória, você está com um tipo de louvor chamado halal. Quando você grita ou você clama, você está louvando. A diferença está no Deus a qual você está louvando. Porque toda vez que você grita, você está louvando ao diabo. E toda vez que você grita, você está louvando a Deus. Então, o que você grita vai te fazer gritar bem menos. Porque uma das direções de Jesus sobre oração é: entre para o seu quarto, feche a porta e fale com seu pai em secreto. Quase nunca você vai precisar de clamar a Deus, mas o diabo sempre vai querer que você grite a ele. Papai sempre dizia, uma casa que tem grito é uma casa que não tem fruto do Espírito. É uma casa que está influente por obras da carne. E para concluir isso, eu quero te ensinar o que é obra da carne. Carne. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó. Fala comigo, pó. Pó. A sua essência antes de Jesus é alma vivente, pó da terra. A partir de Jesus você recebe o fruto do Espírito a partir de ter um Espírito vivificado. Então, um cônjuge, um filho, um pai, um irmão que converteu e entregou a vida para Jesus, ele é o ponto de partida para uma casa que tem fruto do Espírito, e não mais obra da carne ou obras da carne. O fruto é singular, as obras são plural. Por que isso acontece? Porque quando eu sou regenerado em Cristo Jesus, apóstolo, eu passo a produzir fruto do Espírito. E a plataforma do fruto do Espírito é amor. Eu nunca vi ninguém gritando, eu te amo, eu amo você. A gente fala eu te amo geralmente no pé da orelha. Mas quando a gente xinga, quando a gente pragueja, a gente quer gritar. E eu quero te ensinar que quando Deus amaldiçoa a serpente, o diabo, ele diz, você vai comer do... O que o diabo ia comer? O que a serpente ia comer?
Do pó da terra. Mas espera aí, o homem na sua originalidade, ele foi feito de quê, irmãos? Do pó da terra. Então, toda vez que você pratica a obra da carne, você está produzindo comida para o diabo. Por isso que não pode gritar. Porque quando você grita, você está dando alimento para o diabo. E o diabo fica forte. Eu disse para minha filha esses dias, explicando para ela, por que Daniel não foi comido pelo leão? Porque leão não é vegetariano. O leão come carne. E Daniel estava num jejum sem carne. E o leão sentiu o cheiro nele e não viu carne. Ele falou, não serve para mim. E Jesus já se alimenta de fruto do Espírito. Glória a Deus. E toda vez que você grita, você alimenta o leão, na cova do leão, que muitas vezes a gente vive nela. Mas toda vez que nós caminhamos no fruto do Espírito, Jesus é alimentado. Porque Jesus sim é vegetariano. Então para de gritar em nome de Jesus. Se Deus, que seja em adoração a Deus. Grite aleluia, grite louvado seja Deus. Grite bendito é o nome do Senhor. Grite hosana, como eles fizeram quando Jesus entrou. Porque o grito, ele é distinguido de clamor, dependendo do que sai da sua boca, e é direcionado a um Deus A ou a um Deus B. Tudo é halal, tudo é louvor. E toda vez que eu gritei na minha vida, que não foi para Deus, eu gritei ao diabo. É isso. Amém, igreja. Amém, igreja. Você pode dar um grito de glória aí? Você pode dar um brado de vitória? Deus está nesse lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando for xingar, grite aleluia. Quando o dedinho bater na quina do negócio, diga aleluia. Quando o menino fizer raiva, diga aleluia. Principalmente com criança, né, pastor? Principalmente com criança. Eu ouvi um médico falando, um médico especialista da área falando que quando você grita com uma criança, o cérebro dela para por alguns segundos e aquilo cria um trauma no cérebro da criança. E a maioria deles, irreversíveis. Sim. Aí ele até falou que tem muitas crianças que quando fica mais velho, você fala, ô fulano, vem aqui na meio, fica, hã? Aí você acha ruim. Aí amaldiçoa o menino ainda. Sem saber que às vezes ele ficou daquele jeito por causa de gritos que deram com ele. Traumas que a criança viveu. Nós somos a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Nós somos a referência do reino de Deus na terra. Chama teu filho com amor. Eu falei hoje, pastor, pela manhã. Nós não temos acesso com palavras humanas. Amém? Nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos. Mas o Espírito Santo tem. Ou seja, nós não temos acesso ao coração, mas nós temos acesso àquele que tem acesso ao coração dos nossos filhos. Entenda uma coisa, a palavra de Deus diz que chegaria um dia que viria um profeta e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem faz essa conexão de pai e filho é o Espírito Santo, não é o grito. Eu falei também hoje pela manhã sobre filhos, pastor, porque nós não temos uma pergunta sobre isso, só para a gente dar uma pincelada aqui. Eu vou cortar esse menino no couro, irmão. Vara tem que ser a última coisa que você pensa. Bater no seu filho tem que ser o último, do último, pastor. Porque é seu filho. Se ele está sendo mal educado, corrija você. Porque é você que educa ele. Exatamente. Amém, igreja? Eu não ouvi um amém. Eu posso ouvir um amém? Porque a sua criança é maravilhosa. Amém. O seu filho é uma bênção. Amém, igreja? Amém. Pastor, para a gente quase encerrar, 2 perguntas só. Um erro que eu não sei, eu acho que isso aqui nunca aconteceu lá em casa. Eu vou perguntar à minha esposa, amor, nós já passamos por isso? Tem alguém lá em casa assim? Nunca pedi perdão. Porque eu falei hoje que os 7 primeiros anos da minha vida, irmão Samuel, foram os 7 piores anos que eu passei. Acho que nem quando eu estava na droga, minha vida era tão ruim. Meus 7 primeiros anos de casado foi pior do que uma vida de mendigo na droga. Deve ter sido ruim, hein, irmão? Foi péssimo, pastor. A gente brigava, eu não sei como, a gente tinha uma briga para cada dia. O dia que a gente não sabe, vai brigar porque hoje é tal coisa. Vamos quebrar o elo, não. Vamos quebrar a campanha, não. A gente brigava todo dia. E você acredita que durante esses 7 anos, só eu estava errado?
Foi 7 anos. Essa mulher nunca em 7 anos, depois de, eu estou falando no altar, irmãos, eu não posso mentir aqui em cima. Depois de 7 anos de casado, foi a primeira vez que essa mulher falou assim, e ela não pediu perdão, ela falou assim, pode ser que eu esteja errada. Meu Deus. Sabe para a igreja sobre a dificuldade de pedir perdão. Perdoar é perder no ar, irmãos. Eu vou ser muito objetivo nisso, porque o apóstolo Paulo disse assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Muitas vezes nós não entendemos que o mais poderoso é quem pede perdão primeiro. Esses dias nós lembrávamos de um pastor amigo em comum de muitos anos atrás, pastor Samuel, um príncipe da pregação do evangelho. Ele já abençoou tanto a nossa família. E a última vez que eu ouvi pregar, ele disse no altar da nossa igreja que se alguém pisar no seu pé, peça perdão a essa pessoa por seu pé estar debaixo do pé dela, exatamente na hora que ela ia pisar. Eu vou repetir isso. Ele disse: peça perdão a alguém se essa pessoa pisa no seu pé, por seu pé estar debaixo do pé dela quando ela foi pisar. Porque pedir perdão é para pessoas poderosas. Perdoar é mais fácil do que pedir perdão. Porque o perdão está muito ligado à justiça e juízo. O apóstolo Paulo ele estava dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? É claro que há uma associação ao pecado, que ele estava dizendo, do corpo de morte do pecado. Mas naquela época ele era preso a um cadáver, literalmente. Ouça isso com atenção. Os prisioneiros de Roma eram presos a cadáveres. E o Wellington sabe que um cadáver no 8º, 9º dia, ninguém consegue ficar perto. Talvez o pior momento de um cadáver de mau cheiro é o 8º, 9º dia. E o apóstolo Paulo talvez nesse dia disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque além de estar preso numa posição muito horrível, e é assim que você fica com um não perdão, você ainda sente um mau cheiro horrível, porque você matou uma pessoa dentro de você. Eu estou dizendo do não perdão. O não perdão envolve você não perdoar e você não pedir perdão. Porque perdoar é para pessoas comuns, agora pedir perdão é para poderosos. E é interessante que quando você não pede perdão, você pode estar gerando isso num coração de alguém manter você morto lá. E só essa pessoa está presa no corpo dessa morte. E quando você não perdoa alguém, você está mantendo alguém morto dentro de você. E só você sente esse cheiro. E é muito importante nós desenvolvermos a capacidade de dizer: me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Você está dizendo para essa pessoa: me libera. Me libera. Vamos sair desse tribunal celestial. Expliquei para minha esposa ontem, para concluir essa pergunta, que a Bíblia diz que você deve reconciliar com seu irmão ou seu amigo no caminho. Porque quando você tem embate com alguém, quando você deve a alguém alguma coisa, alguém te deve, você acaba chamando a atenção do tribunal de Deus para esta causa, que muitas vezes é medíocre, sabe? Muitas vezes é bobagem. Muitas vezes ela está associada a orgulho, a soberba ou a ressentimento. E a Bíblia diz, Jesus disse: reconcilie-se no caminho, não vá ao juiz, não mantenha essa causa aberta, porque muitas coisas grandes na sua vida podem estar travadas porque você tem coisas pequenininhas abertas num tribunal celestial. Então vai lá e peça perdão. Saque mais rápido o perdão. Porque quem pede perdão primeiro é abençoado primeiro. Perder, lá e peça perdão. Porque perdoar é perder no ar. Eu atropelei um balão semana passada. Merece, igreja. É para Jesus. Eu atropelei um balão semana passada, um balão amarelo. E eu estava a uns 70 por hora, ele não aconteceu nada com ele. O Espírito Santo me falou: sabe por que ele não explodiu? Porque ele está leve.
Pessoas que pedem perdão vivem uma vida leve. Amém. E não importa o que venha contra você, você não vai explodir, porque você está leve. Vai lá e pede perdão em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Paulo, o pastor José Gonçalves, se você não ouve nas redes sociais, eu aconselho você ouvir, principalmente você que é casado. Ele é doido para vir pregar aqui, irmãos, mas a gente não deixa. Ele falou Inclusive, algo... eu queria te interromper um pouco. Ah. O apóstolo Wesley e a pastora Sol são os nossos pastores de casal e família aqui dessa igreja. Isso é um luxo que nós temos, irmãos. Deus tem dado muita graça para nós de termos um casal de pastores específicos para essa área também. E se você tem alguma dificuldade ou não tem, eu queria te encorajar. Procure seus pastores. Pode falar comigo, pode falar com o apóstolo, a pastora Sol, porque nós estamos prontos a te ajudar. Não espere o caldo entornar. Não espere o caos estabelecer na sua casa. Como eu tenho sido pessoalmente abençoado através da vida deste casal. Como minha casa tem sido abençoada. Eu queria te encorajar. Dê mais atenção para a sua família, para o seu casamento, para a criação de filhos. E muitas vezes tudo que você precisa é de um conselho. É de uma direção divina. Obrigado, viu, príncipe? Você é um grande homem de Deus. Amém, muito obrigado. Deus abençoe. O pastor José Gonçalves, ele falou o seguinte, que não reconhecer o erro é a maior evidência de um coração orgulhoso, soberbo e arrogante. Não reconhecer o erro. A pessoa pensar que não erra, pensar que não precisa pedir perdão, é um sinal muito grande de arrogância, soberba e de orgulho no coração. E essas coisas, como o pastor falou, elas não é talvez não, elas vão te impedir de crescer. Porque nem a oferta de um irmão dessa maneira, a Bíblia diz que nem a oferta dele o Senhor aceita. Se você for dar a sua oferta, e não é como o pastor falou, não é lembrar que você pisou no pé do seu irmão. É você lembrar que ele tem alguma coisa contra você. Guarda teu dinheiro no bolso, nosso dinheiro. Era melhor você comer até um lanche com ele, porque não vai fazer efeito, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Guarda no bolso, vai lá, procura teu irmão, conserta com ele. Aí diz assim, ó, depois traz a tua oferta. Nós somos bloqueados, irmãos, quando nós bloqueamos pessoas. Amém? Para fechar, pastor. Para terminar, última pergunta, igreja. Pastor, o que o senhor tem a dizer para pessoas? Aqui não deve ter ninguém assim, claro que não. Pessoas que conseguem não se fazer presente, mesmo estando dialogando frente a frente. Você conversa com a pessoa, ela está de frente com você. Você conversa, passa 5 minutos, você faz uma pergunta, não sabe nada do que você falou. Você conversa. Fala, Deus. A pessoa não está presente, mesmo dialogando frente a frente, pastor. Você conversa, a pessoa, tipo assim, ela é voada, ela não consegue. O que o senhor tem a dizer para pessoas dessa, para a gente fechar com chave de ouro? O que o senhor tem a falar sobre isso, pastor? Primeiro, procure um psiquiatra. Você deve ter algum distúrbio. Sem exagero, irmãos. Eu costumo falar sobre Deus que quem despreza a divina presença vai perder a divina recompensa. Quem despreza a divina presença vai perder a divina recompensa. E muitas vezes você tem perdido a divina presença em alguém que está perto de você. Tem alguma coisa que é minha guardada em alguém que está perto de mim. E quando eu ignoro essa pessoa, pode ser minha filha, pode ser meu filho, minha esposa, meu pai. Hoje eu estava na mesa com os meus pais almoçando. Minha mãe, em 30 minutos, ela preparou 2 tipos de carne, salada, macarrão, arroz, feijão. Ela encheu a mesa de coisa e postaça, porque a gente não ia almoçar lá. Eu saí daqui e falei, mãe, eu estou indo almoçar aí. Ela falou, que bom, você vai trazer o frango? Eu falei, não, a senhora se vira aí. E ela só fez 2 tipos de carne. E enquanto a gente estava na mesa, eu estava pensando, será que essa é a última vez que eu vou estar com os meus pais? E se fosse a última oportunidade? E se fosse a última oportunidade que você vai estar com seu filho?
E se fosse a última oportunidade que você está com seu cônjuge, com a sua esposa, com seu marido? E se fosse a última oportunidade? Porque o modo presença, ele é ligado quando você entende que aquela pode ser a única oportunidade. E se esse for o último culto? Então, e se hoje for o seu último dia? O que você diria para essa pessoa? Então, essa geração, ela tem um distúrbio, um déficit de atenção que é regular, apóstolo. Estou falando da ciência agora. A cada 12 minutos, o seu cérebro busca alguma coisa fora do ambiente. E você tem que treinar o foco. Você precisa treinar isso, porque a cada 12 minutos, se eu não puxo a sua atenção, você vai na conta de amanhã, você vai no relógio, você vai no Fantástico, você vai no jogo do Cruzeiro. É normal isso hoje em dia. Mas existe um problema de caráter, que é você ignorar o presente da presença das pessoas que estão no seu lado. Eu vou terminar esse momento contando de novo uma triste experiência que eu tive na minha vida como pastor. Eu tinha um carro, irmãos, que era difícil eu abaixar os vidros, porque era gostoso demais de ficar dentro daquele carro. Ele era 2.5, era uma máquina, tinha um som incrível. E de casa à igreja eu escutava adoração. Ele tinha um ar-condicionado que parecia o céu, sabe? Porque no céu vai ter ar-condicionado. Porque o inferno vai fazer calor demais. E esse menino ficava num sinal, na Nossa Senhora do Carmo, Avenida Senhora do Carmo, antes de subir para o Belvedere. Todo dia ele estava lá no sinal. E todo dia ele batia no vidro. E eu já fazia assim para ele, ó. Porque eu estava na minha adoração. Eu estava no meu carro, no meu ar-condicionado, no meu celular, no meu momento. Eu nunca baixei o vidro para saber o que ele queria, porque ele não tinha nada na mão para vender. E um dia o trânsito engarrafou. O trânsito parou. E eu já comecei a ficar incomodado, porque eu estava em cima da hora do culto. E fui chegando perto, e eu vi um giroflexo, e eu vi um rabecão da Polícia Civil. E eu comentei no carro, alguém deve ter sido atropelado ali, alguém deve ter morrido, algum acidente aconteceu. E quando eu fui aproximando, por impulso eu abaixei o vidro do carro. E talvez seja isso que você tem que fazer na sua casa hoje, abaixar o vidro do carro. Abaixar o vidro que está te separando da pessoa que está do seu lado. Para cell phone. Cell phone é a expressão que nasceu nos Estados Unidos, porque as prisões nos Estados Unidos, você só consegue visitar o preso através de um vidro. E o preso do lado de lá segura um telefone, e você do lado de cá segura um telefone. Isso é o cell phone, que é o telefone da cela. Tem tanto amor separado por um vidro, tem tanto conhecimento, tanta experiência, tanta saudade separada por um vidro chamado vidro da cela. Esse vidro não dá para baixar, mas este cell phone dá para baixar. Esse cell phone tem feito muitas famílias serem destruídas, porque o nome veio disso, cell phone. Isso é um cell phone. Isso tem sido como um vidro da cela entre marido e mulher, pais e filhos, que faz você desligar o modo presença e você perder o presente da presença. E se for a última oportunidade com aquela pessoa? Se hoje fosse meu último culto aqui, talvez você ia me dar um abraço, ou prestar mais atenção naquilo que eu estou falando. Então volte lá e ligue o modo presença. Viva como se fosse a última oportunidade. Ouça seus filhos, fale com eles. Aproveite o presente da presença como se fosse a última oportunidade. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.